E aí, turma, hoje estaremos falando sobre como escrever a linha do arquivo na tela. Na aula passada, vocês aprenderam como escrever no arquivo. Agora vocês vão aprender como mostrar o que está escrito no arquivo. Aqui eu já incluí a minha biblioteca arquivos, e apelidei ela com o nome A. Como eu vou agora utilizar o meu arquivo no modo leitura, eu vou ler meu arquivo, então do primeiro comando da aula anterior para o primeiro comando que vai ser feito agora, vai alterar apenas uma coisinha mínima. Espero que vocês venham conseguir identificar o que é. Vamos lá. Eu vou abrir meu arquivo primeiramente. Eu vou abrir no modo leitura. Como é feito isso? Eu vou vir aqui no meu... Primeiro eu vou criar minha variável inteiro para gravar o endereço do arquivo. Então eu vou criar aqui endereço underline arquivo. E o que ela vai receber? Essa variável vai receber o endereço do meu arquivo. Pegar o a ponto abrir arquivo. Primeiro parâmetro, o endereço do arquivo. Vamos lá, ponto barra. O nome do arquivo é teste. Ponto txt. Por que eu estou usando o arquivo teste? Porque foi o mesmo que eu utilizei na aula anterior. Ele pede agora o modo de acesso. Determina se o arquivo será aberto para o modo leitura ou para escrita. Ou seja, no modo de acesso, você pode escolher o modo leitura, modo escrita ou modo acrescentar. Como a gente vai ler o que foi armazenado no arquivo, ou seja, como nós vamos ler o que foi escrito no arquivo, nós vamos estar utilizando o modo leitura. Então eu coloco A, deixa eu tirar esse nomezinho aqui da frente de vocês, ponto, modo leitura, letra maiúscula, modo, underline, leitura. Prontinho. Agora nós vamos para o próximo passo. Nós vamos ler cada linha do nosso arquivo e mostrar na tela. Aqui nós abrimos o arquivo, na linha 8. E para ler cada linha do nosso arquivo, a gente vai ter que armazenar o nosso texto em uma variável, para depois imprimir na tela. Para isso eu vou criar a variável aqui do tipo cadeia e vou pôr o nome dela de linha, porque essa variável vai armazenar cada linha do nosso arquivo. E meu programa vai rodar, ou seja, ele vai ficar exibindo a linha do nosso arquivo até não houver mais linha em branco. Ou até as linhas acabar e só tiver linha em branco. Quando tiver linha em branco, ele vai parar de exibir. Fica melhor de vocês compreenderem. Então eu vou aqui usar o meu enquanto e vou pôr um não. Ou seja, veja bem, quando eu botar aqui o a ponto, olha a função que ele dá aqui, fim arquivo, olha o que ele diz. Eu vou pôr novamente aqui para vocês verem o que a função fim arquivo fala. Ponto fim. Ela fala o seguinte, verifica se o arquivo chegou ao fim. Isso é, se todas as linhas já foram lidas. Esta função só é executada se o arquivo estiver aberto em modo leitura. Veja bem, nós já abrimos o nosso arquivo no modo leitura? Já. Aonde? Na nossa linha 10, a.modo leitura. Ok. Se o arquivo estiver em modo escrita, será gerado um erro. Ou seja, se você for tentar ler a linha de um arquivo e ele está aberto no modo escrita, vai ocorrer um erro. Então ele vai ficar, o meu enquanto ele vai ler toda a linha do meu arquivo e vai verificar se todas as linhas foram lidas. Ficou legal de compreender? Então eu vou usar aqui a função fim arquivo. Ele pede o endereço de memória do arquivo, ou seja, onde está o endereço do meu arquivo. O endereço do meu arquivo está na variável endereço arquivo. Então bota apenas aqui um underline arquivo. Prontinho. Vou fechar o meu enquanto e vou para a próxima linha. Eu disse a vocês que a variável linha
vai guardar a linha do nosso arquivo, beleza? Então, o que ela vai receber? A variável linha vai receber a ponto ler, ou seja, ela vai ler a linha do nosso arquivo. Então, ele pede ler linha. E o que essa função faz? Ela recebe um inteiro como um parâmetro. Esse inteiro é o caminho do nosso arquivo. Vamos lá. Lê a próxima linha do arquivo. Esta função só é executada se o arquivo estiver aberto em modo de leitura. Se o arquivo estiver em modo de escrita, será gerado um erro. Vamos lá para o parâmetro. O endereço inteiro, o endereço de memória do arquivo. Ou seja, aqui o inteiro, aqui dentro da nossa função, é o parâmetro, e esse parâmetro é o endereço do arquivo. E o que essa função retorna? Uma cadeia contendo o conteúdo da linha lida. Ou seja, a variável linha vai receber o conteúdo da linha do meu arquivo. Então, eu vou usar essa função. Ele pede o endereço do meu arquivo. Endereço arquivo. Pronto. A variável linha agora vai ter a linha do meu arquivo, ou seja, o texto que estiver em cada linha do meu arquivo. Pronto, ela guardou o que tem no meu arquivo. Agora eu tenho que exibir na tela. E eu exibo através da palavra escreva. Ou seja, da função escreva, que vai escrever o quê? A linha do meu arquivo. Onde está a linha do meu arquivo? Na variável linha. Prontinho. Antes de executar, olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar meu arquivo, não é? Foi o que eu disse a vocês. Após utilizar o arquivo é necessário fechar. Então eu boto A ponto, fechar quem? Arquivo. O endereço. Endereço barra arquivo. Vou executar, espero que esteja tudo correto, corretinho. Vamos lá. Testando o arquivo. Prontinho, testando o arquivo. E o que tem no meu texto, ou seja, no meu arquivo teste, que eu quero abrir meu arquivo teste, tem a seguinte palavra. Vou abrir ele aqui. Opa, fui para a pasta errada. O slide da Roberta. Vou fechar aqui, vou abrir novamente, só para vocês visualizarem. Estou aqui na minha pasta Portugal, onde fica salvo todos os meus arquivos. E eu vou aqui abrir o meu arquivo teste. Tem aqui, ó, testando arquivo. Conseguiram compreender? Se eu tivesse mais uma linha no meu arquivo, ele iria exibir? Sim, iria exibir. Eu vou fazer isso? Não, porque é atividade para vocês. E até a próxima.